Pode iniciar. Então, Jana, você vai ter 30 minutos. Bom dia a todos, professores. Tá bom. Quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês. E a Janaína vai apresentar os resultados, né, da pesquisa que ela realizou na sua dissertação. Pode ficar à vontade. Então, vamos lá. Agradecer ao professor Napia Silva, ao professor Pedro Estrela, pela participação mais uma vez, a Elisângela em plenas férias. Obrigada. Vamos lá. A minha pesquisa é a transparência governamental e fatores associados no contexto de pandemia por Covid-19, um estudo em municípios brasileiros. Então, a ideia de pesquisa era compreender o cenário da transparência pública no âmbito da Covid-19 e identificar quais variáveis eram determinantes para um menor ou maior grau de transparência nos municípios. Contextualizando, né, como em fevereiro de 2020, quando houve o decreto do estado de emergência, foram editadas leis que flexibilizaram os procedimentos de compra, contratação, para promover mais agilidade e enfrentar a pandemia, né, o chamado direito provisório. Aí, junto com isso, houve aumento dos investimentos na tentativa de aplacar o impacto da pandemia. Esses dois fatores, né, levaram a uma necessidade crescente de maior controle, e o que se identificou foi que nesses 3 anos houve dificuldades na fiscalização, com carência de ações específicas nesse ponto. Então foram editadas leis, mas houve pouco movimento no controle desses gastos, apesar das exigências, né, legais. Surge assim o nosso problema de pesquisa, que traz a pergunta: quais análises podem ser feitas sobre associações entre fatores ambientais, institucionais e epidemiológicos e a transparência governamental dos municípios brasileiros no âmbito da pandemia por Covid-19. Então, tem como objetivo geral analisar quais fatores se mostram associados à transparência governamental dos municípios brasileiros no contexto da pandemia, e especificamente, no primeiro momento, é descrever o panorama da transparência pública, normativa e social em 600 municípios brasileiros no contexto da pandemia, e que, através do ITPM Covid, que é o Índice de Transparência Pública Municipal, que é a variável dependente da pesquisa, que foi adaptada do instrumento elaborado em um artigo de 2022, escrita por mim, pela colega Deise Santana e os professores Cleverton e Rosângela, e aí na dissertação ele foi adaptado e aplicado em uma amostra de 600 municípios. Após o mapeamento do cenário da transparência, né, nesse contexto, investigou-se quais os determinantes que vai estar explicitado nos objetivos B, C e D, que é examinar a associação entre o que chamamos de fatores institucionais, que são os financeiros, gerenciais e políticos, e a transparência municipal no contexto da Covid. O C, investigar a associação entre fatores ambientais, que para efeito da pesquisa foram socioeconômicos e demográficos, investigar a associação entre esses fatores e a transparência municipal no âmbito da Covid, e o D, avaliar a associação entre fatores epidemiológicos e a transparência no âmbito da Covid. E, por fim, tendo identificado os fatores, tem esse objetivo específico que é agrupar os municípios da amostra em clusters, considerando o desempenho observado no ITPM Covid e essas características. Como justificativa, a pesquisa tem algumas relevâncias de ordem teórica empírica, metodológica e prática. Primeiro, identifica-se uma lacuna teórica empírica, com a ausência de estudos ou índices que tenham alcance nacional no contexto da pandemia. De ordem metodológica, a ausência de um índice com aplicabilidade em municípios de todos os portes. E, como prática, a pesquisa foi através do produto técnico, possibilitar a construção de um modelo, né, e algumas recomendações com os fatores investigados, buscando contribuir para os órgãos governamentais e identificar os perfis dos municípios mais opacos, no qual se sugere a necessidade de um maior acompanhamento e treinamento por parte dos órgãos de controle. Partindo para a fundamentação teórica, trago aqui a figura da estrutura do referencial teórico, né, que tem como background a transparência governamental. Então, nessa abordagem inicial, eu faço uma breve retrospectiva da evolução do termo, do sentido literal do termo de transparência no ambiente, no âmbito da administração pública. Então, da ideia de poder visível, trazida por Bobbio até, que estaria associada, né, ao princípio da publicidade, até a visão mais atual, que traz a transparência com significados simbólicos, né, como instrumento que possibilitaria atingir a accountability, por exemplo. Então, nessa abordagem mais geral, eu estudo ainda a influência da teoria da agência, colocando a transparência como sendo necessária para reduzir a assimetria informacional entre o governo e a sociedade. Então, esse é o ponto usado como base, né, para escolher os fatores associados que foram estudados na pesquisa, para a escolha das variáveis.
Depois estuda as abordagens conceituais da transparência como um valor instrumental, ou seja, a transparência como meio para atingir outros objetivos, especialmente accountability. Complementando essa ideia de transparência não só como divulgação, aborda a qualidade da informação, como os atributos necessários para que se tenha uma transparência no seu sentido instrumental, e isso vai fundamentar os instrumentos de mensuração da transparência, ou seja, as métricas de transparência. Dessa seção geral, eu trago ainda o que eu chamei de taxonomia da transparência, que são as tipologias da transparência identificadas na literatura. E isso foi feito para compreender os tipos de transparência públicas existentes, né, quais são e quais seriam os necessários, e aí serviu para selecionar e embasar os tipos que seriam estudados na pesquisa. Outro ponto que trago nessa primeira parte é a relação da transparência com as tendências de gestão, especificamente a governança pública e o governo aberto. Essa abordagem é feita para mostrar como elas influenciaram na normatização de transparência existente no Brasil, que a normatização é o último ponto dessa parte geral, que traz uma retrospectiva dos marcos legais e institucionais para a transparência no Brasil, focando sobretudo na LAI, né, a Lei de Acesso à Informação, que é uma das leis de referência para análise dos portais de transparência. Aí, depois da visão teórica ampla, eu passo para os pontos específicos do problema de pesquisa. Primeiro, assim, o onde, que é estudar a transparência em municípios. Então, busca identificar o que já se sabe sobre o cenário da cultura de transparência municipal, as dificuldades encontradas, e aí foi feita uma revisão de escopo dos estudos já realizados e observou-se que houve um avanço com a influência da legislação, mas que o retrato ainda é precário para se atingir uma transparência instrumental. Outro ponto específico trazido é a transparência no âmbito da Covid, que se observa a edição de várias leis com exigências específicas, que foram as que foram utilizadas para avaliar. Outro ponto é o como, né, que eu reviso as métricas existentes para avaliar a transparência, os índices existentes, e quais são os mais utilizados, suas possíveis fragilidades, tanto no âmbito geral, quanto especificamente na pandemia. E, por fim, no último ponto, fez análise das principais variáveis já estudadas, como possíveis determinantes, primeiro através da revisão de estudos, né, nacionais e internacionais, e depois análise especificamente das variáveis estudadas no âmbito da transparência municipal e de Covid. E aí, a partir dessas variáveis estudadas, feita a fundamentação teórica, foram construídas 12 hipóteses de pesquisa, que aí dividiu-se baseado em um estudo de 2016 de Munhoz, Bolívar e Hernandes, dividiu-se em institucionais, ambientais, e aí, como desdobramento da ambiental, por conta do cenário específico, né, do contexto específico estudado, teve as variáveis epidemiológicas. Então, tem, assim, um resumo das hipóteses do estudo, nas variáveis institucionais, as receitas orçamentárias, as transferências intergovernamentais para o combate à pandemia, capacidade de TIC, a cultura de transparência do município anterior ao período da Covid e o mandato eleitoral, esses influenciariam positivamente o TPM Covid, ou seja, quanto maior essas variáveis, maior seria a transparência no município. Nas variáveis ambientais, o número de habitantes, o PIB, o desenvolvimento humano, né, o IDHM, e a participação eleitoral influenciariam positivamente o TPM Covid, e a região, haveria uma diferença significativa a hipótese é de que haveria uma diferença significativa no ITPM Covid entre municípios, quando considerada a região que ele estava. Por fim, nas variáveis epidemiológicas, o número de casos de Covid e o número de óbitos influenciaria positivamente o ITPM Covid. Partindo para a metodologia na caracterização da pesquisa, né, com relação à natureza. É uma pesquisa aplicada, já que a ênfase de conhecimento para aplicação prática. O enfoque é misto, porque incorporou elementos quali e quanti. Quanto aos seus objetivos, o estudo classifica-se como descritivo, né, na abordagem de Gil, e na abordagem de Sapieres também é uma pesquisa correlacional, por usar as variáveis. Né. Dos procedimentos técnicos, é uma pesquisa bibliográfica, documental, de levantamento, e uma pesquisa ex post facto, que verifica a existência de relação entre variáveis. Da concepção não experimental e uma pesquisa transversal, já que coletou os dados em um único momento, ela representa o retrato da transparência no âmbito da Covid em um determinado momento. O universo e a amostra, o universo eram 5.568 municípios, que são todos os municípios brasileiros, exceto Brasília e Fernando de Noronha, que são alocados em distrito, então eles não têm eleição municipal. E para se chegar à amostra, foi feita uma técnica de amostragem probabilística aleatória estratificada
proporcional, ou seja, usou como extratos, né, as 26 unidades federativas e os 7 extratos de porte populacional. Isso foram critérios que é da CGU, estabelecidos pela CGU, e com isso garante que cada camada tem as mesmas proporções observadas nos municípios brasileiros, então permite que a gente estude a influência desses fatores nos níveis de transparência. Aí chegou-se a uma amostra de 600 municípios. Quantas etapas? Na primeira foi feita a validação do instrumento, né, que como eu falei no início, e aí primeiro foi uma validação feita pelo método Delphi, com um grupo de 10 especialistas. A gente fez 3 rodadas, e aí nessas 3 rodadas acabou se retirando 3 itens do instrumento inicial, não, 2 itens do instrumento inicial, e houve alteração de critérios e pesos em outros 3 itens. Depois do método Delphi, realizou-se os pré-testes, contei com a ajuda de uma pesquisadora, e aí fez em 20 municípios, e a gente fez adaptações na forma de avaliar, e ainda como validação do modelo, depois que ele foi aplicado na amostra, foi realizada uma análise de da validade interna do instrumento, e nessa fase tirou-se mais um item e modificou as dimensões. No final, o ITPM Covid foi composto por 2 dimensões, uma normativa que traz a perspectiva legal, né, engloba os procedimentos de compra, levando em consideração as exigências legais trazidas pelas leis Covid, e uma dimensão social, que aborda a perspectiva do controle social, que são as informações qualitativas visando alcançar o valor intrínseco da transparência. Nessa dimensão são avaliados a qualidade da informação e os aspectos relacionados à transparência passiva também. A segunda etapa foi a aplicação do modelo nos 600 municípios, que é essa etapa que possibilitou o panorama da transparência. Foi avaliado tanto qualitativamente, com o desempenho geral em cada item, quanto quantitativamente com estatística descritiva. Então, a coleta de dados para essa etapa foi realizada principalmente por meio de observação sistemática dos portais eletrônicos municipais, seguindo uma abordagem de navegação orientada. Os dados foram coletados entre 28 de novembro e 3 de março de 2023. E, além dos sites oficiais das prefeituras, foram analisadas as redes sociais e feita a avaliação de cada site no avaliador e simulador de acessibilidade em sítios, ACES, que é uma ferramenta do governo. E também foi feito pedido de acesso à informação a cada município. Por fim, houve a coleta nos órgãos oficiais das variáveis independentes da pesquisa. A terceira etapa foi a que, de fato, analisou quais fatores se mostram associados à transparência governamental, e nessa fase que ocorreu a análise de dados. Para essa fase, eu tive o suporte do professor estatístico Carlos Pires, que trabalha com projetos de investigação na UNB e como consultor estatístico em Portugal, que orientou a metodologia nessa parte. E chegamos à estrutura da validade preditiva, que tem a parte, né, conceitual e operacional, que, além das 12 variáveis de hipóteses, foram inseridas nos testes estatísticos outras 14 variáveis potencialmente influentes no ITPM Covid. Para análise de dados dessa terceira etapa, foram utilizadas algumas técnicas. Primeiro, análises bivariadas, para ver a correlação entre as variáveis independentes do ITPM. Depois, a análise multivariada, com a regressão linear múltipla, que responde às hipóteses de pesquisa, né, e busca, de fato, os determinantes. E alguns testes de diferença de média, para também estudar a relação. E, na última etapa, análise de cluster, para agrupar os municípios. Vamos passar para a parte final, a análise e discussão dos resultados, que eu dividi em 3 partes, seguindo os objetivos específicos, né? A primeira, o ITPM Covid e o panorama da transparência pública municipal no âmbito da Covid-19, que buscou atender o objetivo A, a gente vai ver. A segunda, ITPM Covid, as variáveis institucionais, ambientais e epidemiológicas dos municípios, para atender os objetivos B, C e D, que diziam respeito à relação entre o ITPM Covid e as variáveis. E a terceira parte, o ITPM Covid, a caracterização dos clusters, que é para o objetivo E. Respondendo ao objetivo específico, né, atendendo ao objetivo específico A, de descrever o panorama da transparência pública, observou-se que, em média, os municípios divulgam apenas 39,46% das informações, o que indica um desempenho classificado como ruim na nossa base de classificação, e pode ver na figura, apenas 11 municípios foram classificados como tendo um desempenho ótimo, nenhum deles teve nota acima de 90, a nota era de 0 a 100.
4 municípios receberam 0, que não, eles tinham, ou o site estava fora do ar, ou tinha um site e não tinha nenhuma informação, e não tinha rede social. Então, e esses 4 municípios tinham população abaixo de 10.000, que foi uma tendência observada. Aproximadamente 45% dos municípios atenderam à dimensão normativa, mas só 36 atenderam à dimensão social. Então, há um cumprimento regular das exigências legais relacionadas à transparência, né, à contratação, mas a situação se agrava quando se considera os itens não relacionados ao processo de compra, que formavam a dimensão social. Ao analisar as pontuações mais altas por categoria de análise, o que se observou foi que as categorias que abrangiam aspectos tecnológicos apresentaram um melhor desempenho, ou seja, as que avaliavam a existência de sistema ou de recurso no site, como canais de comunicação, que teve quase 64%, e formato das informações também, 53%. Além disso, a categoria informações essenciais, ela teve 54%, e essa estava expressa na lei, cada item que devia ter, e eram itens básicos, tipo o nome do contratado, CNPJ, então, ainda assim foi atingida só por metade. E as categorias que exigiam acompanhamento, né, uma atualização, um recurso tecnológico, ou financeiro ou humano, que como o empenho que estava, o acompanhamento da execução de fato, esses tiveram níveis mais baixos, né? A informação de execução, só 25% tinha. E qualidade da informação, que era se de fato estava completo o site, se as informações estavam preenchidas, e só em 11% não se identificou qualquer inconsistência. E a transparência passiva também, só 14% conseguiram atender aos pedidos de informação. São níveis bem baixos. Partindo para os objetivos B, C e D, que buscaram examinar a associação entre os fatores institucionais, ambientais e epidemiológicos com ITPM e Covid, e observou-se que na correlação, com exceção do mandato eleitoral, todas apresentaram associação significativa em alguma dimensão. Aí, quando você olhar a regressão linear múltipla, né, para ver os determinantes e responder as hipóteses, a gente vê que a transferência e a participação eleitoral apresentaram resultados contrários do esperado. E o PIB e o mandato eleitoral não apresentaram resultado significativo. As outras hipóteses foram aceitas e verificou-se ainda uma outra variável que não estava nas hipóteses iniciais, que é o controle interno, a existência do controle interno no município, que influencia positivamente o ITPM Covid. Por fim, para atender ao objetivo específico de agrupar os municípios da amostra em clusters, obteve-se 2 grupos, os municípios classificados como regular, bom e ótimo no ITPM Covid, eles compartilharam características semelhanças em relação à capacidade de TIC, à transparência, ao tamanho populacional, IDHM, o PIB e mortes por Covid. Eles apresentaram médias superiores aos valores médios gerais. Então, esses municípios a gente colocou no grupo 1, que é o ITPM Covid satisfatório. E, por outro lado, o grupo do insuficiente, né, que era composto pelos municípios com desempenho ruim e péssimo, eles tinham resultados médios mais baixos em todas as variáveis. E esse grupo incluía a maioria dos municípios do Sudeste, bem como aqueles que eram classificados apenas como centro local na hierarquia urbana. Enquanto isso, no grupo 1, né, do satisfatório, estavam presentes todas as capitais estudadas e uma proporção maior de municípios das regiões Sul e Centro-Oeste. Bom, para responder a pergunta de pesquisa, né, quais análises podem ser feitas sobre a associação entre fatores ambientais, institucionais e epidemiológicos e a transparência governamental dos municípios brasileiros no âmbito da pandemia por Covid-19. Primeiro, com exceção do mandato eleitoral, todas as variáveis propostas no modelo inicial apresentaram resultados significativos nas correlações. No entanto, os coeficientes de correlações foram baixos. Outro ponto é que houve diferença encontrada nas análises com ITPM Covid por dimensão. Então, as variáveis mostraram capacidade maior de explicar a dimensão social em comparação à dimensão normativa. Ou seja, o cumprimento das exigências legais se dá por outras razões que não as características dos municípios. Já ao se pensar em uma transparência no sentido mais amplo, esses fatores têm maior influência. Além disso, as variáveis ambientais apresentaram coeficientes mais altos do que as variáveis institucionais, indicando a influência maior do fator externo do que do fator interno do ITPM Covid. E quanto aos modelos de regressão, apesar dos resultados significativos, os modelos apresentaram baixo poder explicativo, não sendo suficiente para compreender totalmente a heterogeneidade
né, dos níveis de TPM Covid. Outra análise que pode ser feita é que os fatores epidemiológicos, quando avaliados em conjunto com os fatores institucionais e outros fatores ambientais, não apresentaram resultado significativo, indica que o efeito deles é atenuado quando outras características são levadas em consideração e não sendo o que prevaleceu para o maior nível de transparência. Respondida a pergunta de pesquisa, outras considerações finais que podem ser feitas quanto às limitações da pesquisa, tem-se a definição do que medir, né, do instrumento, que não necessariamente representa totalmente a transparência, o horizonte temporal das variáveis, porque os dados disponíveis são de épocas diferentes. O IDHM, por exemplo, só está disponível de 2010, é o mais recente disponível na altura da pesquisa. E erro humano, porque, apesar de feito com rigor metodológico, acabou que atrasou bastante a pesquisa, porque confesso que subestimei o empenho que seria necessário para conseguir avaliar esses 600 municípios. Como contribuição de estudo, já falei no início, né? Ele tenta preencher uma lacuna na produção científica, ao abordar a transparência no contexto singular dos quase 3 anos de pandemia, e os resultados práticos com um produto tecnológico que trouxe, além do modelo de avaliação, recomendações para os órgãos de controle externo e interno. Para estudos futuros, é possível pensar em ajustes no instrumento de pesquisa, realizando análises estatísticas mais precisas, né, como análise fatorial exploratória, para investigar se o índice é realmente capaz de capturar a transparência nos diferentes contextos. Ainda pode-se imaginar a inclusão de outras variáveis para os grupos de características investigadas, ou pesquisas que examinem de forma qualitativa os contratos do período Covid para ver, por exemplo, se as informações divulgadas são suficientes para realizar o controle social. Bom, é isso. Agradeço mais uma vez a todos e passo a palavra para os professores.